Por mais de 1000 anos, ela ficou de pé, erguida sobre as ruínas de Roma, coroada por cúpulas de ouro, protegida por muralhas que nem o tempo ousava desafiar. Constantinopla não era apenas uma cidade. Era uma promessa. Era o bastião da fé cristã no Oriente. Era a ponte entre o céu e a terra. Mas toda muralha tem um ponto fraco. E todo império tem uma hora marcada para cair. Em 1453, essa hora chegou. Do outro lado do estreito, os canhões otomanos já estavam posicionados. Do outro lado da fé, Maomé II, jovem, calculista, ungido pelo destino, sonhava em fazer o impossível, derrubar a cidade sagrada e transformar Santa Sofia em mesquita. E do lado cristão, um império cansado, isolado, rodeado por traidores e promessas vazias do Ocidente. O que aconteceu naquele cerco não foi apenas a queda de uma cidade. Foi o fim de uma era. Foi o colapso do Império Bizantino. Foi o momento exato em que o mundo mudou de mãos e de fé. Neste vídeo, você vai ver como a queda de Constantinopla não foi só um fato histórico, mas um terremoto espiritual e geopolítico que ecoa até hoje. Porque quando as muralhas ruíram, não foi só pedra que caiu. Caiu a cruz. Caiu Roma. E algo muito mais profundo nasceu entre os escombros. Constantinopla não era apenas uma cidade murada. Ela era uma ideia murada. Uma fortaleza que resistia não só aos exércitos do mundo, mas ao tempo, às profecias e ao próprio medo. Erguida por Constantino em 330 d.C., ela foi proclamada a Nova Roma. Mas com o passar dos séculos, tornou-se algo ainda maior. A capital espiritual do Império Cristão do Oriente, o último bastião do mundo antigo, onde a fé se entrelaçava com o trono e a pedra com o céu. Suas muralhas, chamadas de as Muralhas de Teodósio, eram tão imponentes que pareciam obra de anjos. 3 camadas: muralha externa, muralha intermediária e muralha interna. Torres, fosso, e uma engenharia tão avançada que durante séculos nenhum inimigo conseguiu sequer rachá-las. Povos bárbaros, persas, árabes, búlgaros, russos, todos recuaram diante delas. A cidade foi sitiada dezenas de vezes, mas sempre sobreviveu. Não por acaso, os cristãos ortodoxos chamavam-na de a Muralha de Deus. Ela protegia não apenas o império, mas a fé, a tradição, a cultura que se dizia herdeira de Roma e guardiã da verdadeira cristandade. Enquanto o Ocidente mergulhava em trevas após a queda de Roma, Constantinopla permanecia iluminada. Seus mosaicos dourados, suas cúpulas reluzentes, suas bibliotecas e igrejas faziam dela uma joia viva em meio à decadência da Europa medieval. Santa Sofia, a basílica maior do mundo cristão por quase 1000 anos, era considerada uma prova do favor divino. Diziam que enquanto ela estivesse de pé, Deus ainda habitava entre os homens. E por isso, os inimigos da cruz sempre sonharam com sua queda. Os califas abássidas, os seljúcidas, os cruzados, sim, até os próprios cristãos latinos a saquearam em 1204. E agora, no século XV, um novo nome surgia: Mehmed II, o jovem sultão do Império Otomano. Enquanto os bizantinos viviam de glórias passadas e alianças quebradas, os otomanos cresciam com sede, fé e pólvora. E pela primeira vez na história, Constantinopla não parecia tão invencível. Ainda assim, os que viviam dentro dela acreditavam. Acreditavam que os muros eram sagrados, que a Virgem Maria os protegeria, que o Ocidente viria socorrê-los. Acreditavam que Deus não permitiria que aquela cidade caísse. Mas Deus, às vezes, permite. Para ensinar, para julgar, ou para revelar que a fé verdadeira nunca depende de pedras. A muralha que por 1000 anos segurou o destino da cristandade estava prestes a ser testada como nunca antes. E os céus, silenciosos, assistiam. Enquanto os sinos de Santa Sofia soavam os últimos dias da cristandade oriental, no lado oposto do estreito, um jovem sultão preparava o cumprimento de uma profecia. Mehmed II, apenas 21 anos, recém-entronizado como líder do Império Otomano, não era apenas um guerreiro. Ele era um leitor de sinais. Um estrategista moldado pela cultura islâmica, mas obcecado pela herança romana. Falava várias línguas,
Estudava engenharia, poesia e religião. Mas seu maior desejo era ser lembrado por um único feito: tomar Constantinopla e tornar-se o herdeiro final de Roma. Os antigos sábios muçulmanos haviam profetizado que será conquistada Constantinopla, e quão excelente será o comandante que a conquistar. Para Mehmed, essa não era apenas uma profecia religiosa. Era um chamado de sangue. Seria ele o excelente comandante? Seria ele o escolhido? Mehmed herdou um império em expansão. Os otomanos já haviam engolido o norte da Anatólia, a Trácia, e circundado completamente Constantinopla. A cidade, outrora centro do mundo, agora parecia uma ilha solitária, cercada por um oceano islâmico. Mas ainda havia as muralhas. E por mais que sua fé fosse ardente, Mehmed sabia que fé sozinha não derruba pedras milenares. Foi então que o sultão fez algo que mudaria para sempre a guerra medieval. Encomendou canhões. Canhões como o mundo nunca tinha visto. Com a ajuda de um engenheiro húngaro chamado Urban, Mehmed mandou fundir um canhão colossal, capaz de lançar pedras de 600 kg a mais de 1 quilômetro de distância. Essas armas de fogo seriam os batedores de portas do destino. O rugido dessas bocas de ferro se misturaria ao chamado à oração e ao som do fim de uma era. Enquanto isso, dentro da cidade, o imperador Constantino Xi buscava ajuda do Ocidente. Mas a Europa estava dividida. Roma e Constantinopla estavam separadas há séculos por doutrina, orgulho e cruzadas mal cicatrizadas. A ajuda que veio foi mínima. Alguns soldados genoveses, voluntários venezianos e promessas vazias. Constantino era um imperador sem império, com uma coroa sem ouro, soldados sem paga, e muralhas cheias de rachaduras invisíveis. Mas ele não fugiu. Jurou lutar até o fim. Porque ele sabia o que estava em jogo. Não era apenas uma cidade, era o símbolo da fé, da cultura, da eternidade cristã. Mehmed, por outro lado, não via apenas muros. Via o trono de Roma. Via a cúpula de Santa Sofia como mesquita. Via seu nome ao lado de Alexandre, César e Saladino. 2 mundos. 2 visões. Um destino que se estreitava como uma flecha no ar. E então, em abril de 1453, com os canhões posicionados e as estrelas alinhadas, Mehmed deu a ordem. O cerco havia começado. Na madrugada do dia 6 de abril de 1453, o céu de Constantinopla estremeceu com um som jamais ouvido por seus habitantes. O rugido do canhão de Mehmed. Era como se o tempo tivesse desabado sobre as muralhas de Teodósio. Durante 53 dias, a cidade viveu entre 2 mundos, o mundo da esperança sagrada e o mundo da destruição inevitável. A cada madrugada, trovões de pólvora rompiam o silêncio das orações. As pedras lançadas pelos canhões não apenas rachavam os muros, elas rachavam o orgulho de um império que já durava mais de 1000 anos. O canhão colossal, batizado de A Voz do Islã, derrubava trechos das muralhas com lentidão impiedosa. Os defensores, liderados pelo imperador Constantino Xi e o comandante genovês Giustiniani, corriam noite e dia para reparar os danos. Pedra sobre pedra. Fé sobre medo. Do lado de fora, Mehmed organizava ataques, escava túneis, construía torres móveis. Do lado de dentro, o povo jejuava, clamava a Virgem Maria, e esperava um milagre que não vinha. À noite, as 2 cidades, a da Cruz e a do Crescente, acendiam fogueiras. E do alto das torres, via-se um horizonte dividido entre brasas e orações. Mas Mehmed tinha mais do que pólvora. Ele tinha estratégia. Um dos maiores feitos logísticos do cerco foi quando, com roldanas e graxa, os otomanos transportaram navios por terra, contornando as correntes da entrada do Corno de Ouro. De um dia para o outro, navios otomanos surgiram dentro do porto protegido, onde antes se acreditava ser inexpugnável. Foi um golpe psicológico. Constantinopla estava cercada por todos os lados, terra, mar e espírito. Mesmo assim, os defensores resistiram. Mesmo em menor número, mesmo sem reforços, mesmo sabendo que o fim se aproximava. Lutaram como se o céu estivesse assistindo. As missas em Santa Sofia se tornaram mais frequentes.
Velas eram acesas em cada canto da cidade. Crianças, velhos e soldados cantavam hinos de batalha como salmos de despedida. Enquanto isso, no campo otomano, os imãs recitavam versos do Alcorão. Mehmed caminhava entre seus homens como um profeta com armadura, lembrando-os de que estavam cumprindo o destino prometido. Ali, não era apenas uma guerra por território, era uma guerra de eras, de narrativas, de eternidades. No 53º dia, um eclipse foi visto no céu. E muitos interpretaram como sinal divino. A luz da cidade estava prestes a ser apagada. Constantino, então, reuniu seus homens. Disse a eles que a cidade podia cair, mas a fé jamais cairia com ela. Jurou morrer lutando, não como imperador, mas como cristão. Do outro lado da muralha, Mehmed observava as estrelas, esperando o momento certo para liberar a última investida. Porque havia chegado a hora em que a cidade de Deus seria testada por fogo, e os anjos silenciariam. Na noite de 28 de maio de 1453, Constantinopla parou. Não pelo medo, mas pela reverência. O céu estava pesado, mas limpo. A cidade inteira foi tomada por um silêncio antigo, como se o próprio tempo tivesse descido dos céus para assistir ao fim de uma era. As ruas, que por séculos ecoaram o latim, o grego e o canto dos salmos, agora estavam vazias. Pelas janelas, luzes de velas tremulavam. Famílias rezavam. Guerreiros choravam. Monges cantavam. E ao centro da cidade, como um coração que ainda pulsa, Santa Sofia se enchia pela última vez com o povo da cruz. O imperador Constantino Xi, vestido com armadura e capa, caminhou a pé até a grande basílica. Ao seu lado, soldados, nobres, camponeses. Dentro do templo, padres e bispos realizavam uma última missa. Não havia mais distinção entre gregos e latinos, ortodoxos e católicos. Naquela noite, todos eram cristãos à beira do abismo. Naquela noite, o Império Bizantino voltava a ser igreja. Santa Sofia, a mesma cúpula que reluzira por 1000 anos, que ouvirá imperadores serem coroados, concílios serem realizados e multidões celebrarem a Páscoa, agora recebia o canto da última geração. Alguns relatos dizem que o imperador se ajoelhou diante do altar e confessou seus pecados. Outros dizem que ele se levantou, olhou para o povo e disse: "Não sou mais vosso imperador. Sou apenas um soldado de Cristo." Depois da missa, muitos ficaram ali, deitados no chão de mármore, em pranto. Outros foram para as muralhas, sabendo que o amanhecer traria sangue. A cidade estava escura, mas cheia de fé. Nas torres, tocheiros iluminavam cruzes. Nos telhados, mulheres e crianças observavam o horizonte. Nos portões, soldados esfregavam olhos cansados, tentando afastar o inevitável. E do outro lado do campo, o exército de Mehmed dormia em silêncio absoluto. Mais de 100.000 homens aguardavam a ordem final. Os imãs haviam recitado a Sura da Vitória. Os estandartes do profeta tremulavam. E a convicção era uma só. Na próxima manhã, Constantinopla seria muçulmana. Mas para os que estavam dentro da cidade, a fé era ainda maior. Eles não lutariam apenas por uma basílica, por muralhas ou por imperadores. Eles lutariam por tudo que acreditavam ser sagrado, eterno, incorruptível. Quando a última vela de Santa Sofia foi apagada, não foi só a luz de uma era que se apagou. Foi o momento em que o céu se preparou para virar a página da história. E quando o sol nascesse, a cruz teria que enfrentar, pela última vez, o peso da espada. O sol nasceu em 29 de maio de 1453. Mas para Constantinopla, aquele não foi um amanhecer, foi o juízo final. Às primeiras luzes, o exército otomano se moveu como um só corpo. 3 ondas de ataque, organizadas com precisão cirúrgica, lançaram-se contra as muralhas de Teodósio. Eram homens comuns, mas naquela manhã, lutavam como se estivessem cumprindo um decreto celestial. A primeira leva era de Bashi-Bazous, soldados irregulares, selvagens, enviados para cansar os defensores. Eles foram dizimados. A segunda onda veio logo atrás,
mais organizada, mais numerosa. Mas as muralhas resistiram, por um tempo. Dentro da cidade, Constantino Xi lutava como um soldado comum. Sem coroa, sem guarda real, sem glória. Apenas a fé e a espada. As muralhas começavam a ceder. O grande canhão, agora chamado de o martelo do Islã, abria buracos profundos no coração de pedra da cidade. E então veio a terceira onda. A guarda pessoal de Mehmed, os janízaros. Treinados desde a infância. Devotos. Letais. Eles subiram as muralhas como sombras. Avançaram pelos flancos. Abriram brechas. E invadiram. Na confusão, Giustiniani, o comandante genovês, foi ferido. A notícia se espalhou como praga entre os defensores. O comandante caiu. O moral que já era frágil se quebrou. As portas foram abertas por dentro, talvez por desespero, talvez por traição. Constantino Xi, vendo que a cidade não resistiria, fez o que poucos imperadores fariam. Despiu suas vestes reais. Pegou sua espada. E desapareceu entre os combatentes, morrendo como soldado e mártir. Quando os otomanos entraram, encontraram ruas em chamas, cidadãos em oração e uma cidade de joelhos. As casas foram saqueadas. Igrejas violadas. Santa Sofia, outrora catedral do cristianismo oriental, foi invadida por cavaleiros. No altar, mulheres e crianças gritavam. Mas então, segundo muitos relatos, Mehmed chegou. Entrou a cavalo na basílica. Desceu. Ajoelhou-se. E clamou a Alá. Santa Sofia agora era uma mesquita. E Constantinopla era Istambul. Mehmed não destruiu a cidade. Ele a reclinou. Mandou parar os saques. Protegeu os cristãos sobreviventes. Mas a mensagem estava clara. O mundo havia mudado de mãos. O Império Romano do Oriente, que durou mais de 1000 anos, chegava ao fim. A cruz, que por séculos coroou a cúpula dourada da cidade, fora substituída pelo crescente. E o Ocidente assistiu em silêncio. Séculos depois, poetas, historiadores e místicos ainda buscam entender o que caiu em Constantinopla naquele dia. Não foi só uma cidade. Foi uma civilização. Uma era. Uma muralha espiritual que parecia eterna. Naquele 29 de maio, Deus permitiu que a cidade sagrada caísse. E talvez, apenas talvez, foi para que o homem aprendesse que nenhuma pedra é eterna, nem mesmo as que achamos sagradas. Quando o pó da guerra se assentou, e os gritos se calaram nas ruas de Constantinopla, não restava apenas ruína. Restava um eco. Um som que reverberava entre cúpulas quebradas, bibliotecas incendiadas e torres sem sinos. Era o som do crescente, agora entoando seu chamado sobre uma cidade que por séculos ouviu hinos cristãos. Mehmed II, o conquistador, não destruiu Constantinopla. Ele a renomeou. Istambul. Uma nova cidade, para um novo mundo, sob uma nova fé. O jovem sultão viu naquela conquista algo muito maior que vitória militar. Ele via legado. Constantinopla, agora Istambul, se tornaria a capital do Império Otomano, e mais que isso, o novo coração do mundo islâmico. Mehmed restaurou mesquitas, mas também igrejas. Chamou arquitetos, eruditos, comerciantes. Mandou reconstruir o que foi queimado, proteger o que restou, e transformar a cidade em um símbolo vivo da fusão entre poder e profecia. Santa Sofia foi convertida em mesquita, mas não destruída. Seus mosaicos cristãos foram cobertos, não apagados. Era como se Mehmed quisesse preservar o que havia vencido, para que o mundo soubesse que a luz do Islã agora brilhava sobre a antiga coroa da cristandade. A cidade floresceu. Tornou-se um centro de sabedoria, comércio e arte. Livros em árabe, persa, turco e grego enchiam bibliotecas. Chamadas à oração ecoavam pelos mesmos becos onde antes se ouviam cânticos bizantinos. As muralhas foram reforçadas. Os palácios, erguidos. E Istambul passou a respirar com novos pulmões, cheios de ambição, fé e glória. Para o mundo islâmico, foi a concretização de uma profecia.
O Islã não era mais periférico. Agora, era o centro. Com Constantinopla em suas mãos, os otomanos assumiram o título de califado, líderes espirituais do mundo muçulmano. A cidade sagrada tornou-se o trono de sultões que governariam vastas regiões da Europa, Ásia e África por mais de 400 anos. E com isso, uma nova narrativa se firmou. O mundo cristão havia recuado, e o Islã avançava com honra e ordem. Mas não era uma paz sem tensão. A lembrança da cruz sob a cúpula ainda ardia no coração do Ocidente. A perda de Constantinopla não seria esquecida. E as cruzadas que viriam depois, políticas, econômicas, culturais, teriam sempre, como pano de fundo, o dia em que o crescente silenciou os sinos de Roma no Oriente. A partir dali, Istambul não seria apenas uma capital. Seria um símbolo de poder, de promessa, e de um mundo que mudava de mãos, mas jamais de espírito. Constantinopla caiu. Mas o que ela representava nunca foi enterrado. Séculos se passaram desde aquele 29 de maio de 1453. Impérios surgiram e desapareceram. Fronteiras mudaram, bandeiras caíram, ideologias nasceram e morreram. Mas em algum lugar, entre o Oriente e o Ocidente, entre a cruz e o crescente, entre o altar e o trono, a ferida continua aberta. Porque Constantinopla não era só pedra, ouro e muralhas. Ela era símbolo de algo que ainda hoje divide o mundo, a luta entre duas visões de eternidade. Para o Ocidente cristão, sua queda foi mais que uma derrota territorial. Foi o fim de uma era em que o cristianismo dominava cultural, espiritual e politicamente o coração do mundo antigo. Foi a confirmação de que o Islã não só resistia, como vencia. Para o Oriente Islâmico, a conquista da cidade foi glória, justiça, cumprimento de profecia. Foi a prova de que a fé muçulmana poderia, sim, superar o legado de Roma. E mais, ser seu sucessor espiritual e político. Mas o que ficou, não foi paz. Foi tensão. Ainda hoje, Istambul é o palco onde dois mundos se olham com desconfiança. Ali, igrejas foram transformadas em mesquitas. Mesquitas foram fechadas. Símbolos são cobertos e descobertos conforme o governo muda. A própria Santa Sofia, por séculos uma mesquita, virou museu em 1935. E em 2020, voltou a ser mesquita novamente. Cada decisão como essa provoca ondas de indignação e euforia, porque Constantinopla ainda pulsa na memória espiritual da humanidade. O Ocidente moderno pode se dizer laico, racional, tecnológico, mas nunca esqueceu o som das muralhas caindo. E o Oriente pode se vestir de modernidade, diplomacia e economia, mas nunca esqueceu o dia em que venceu a cidade de Deus. É por isso que o mapa político do mundo ainda gira em torno dessa fronteira invisível. A guerra no Oriente Médio, a islamofobia na Europa, a defesa de Jerusalém, as novas cruzadas culturais. Tudo ainda carrega, em silêncio, o eco da queda de Constantinopla. Não a paz duradoura onde a memória sagrada mal cicatrizada. E Constantinopla é isso. Uma memória que ninguém consegue esquecer. Uma cidade que já foi símbolo de eternidade. E que hoje é símbolo da ruptura entre o que o homem acredita e o que ele teme. Porque enquanto o mundo insiste em seguir adiante, a história insiste em lembrar. O que caiu ali, ainda nos divide aqui. Se você acredita que a queda de Constantinopla não foi apenas o fim de um império, mas o início de um conflito que ainda molda o mundo, então este canal é o seu lugar. Aqui, a história não é neutra. Ela sangra. Ela ora. Ela grita dos muros esquecidos e das cúpulas profanadas. Inscreva-se no Areia e Sangue. Ative o sino. E junte-se a nós nessa jornada por terras sagradas, guerras invisíveis e verdades enterradas. Porque enquanto o mundo esquece, nós lembramos. E a próxima batalha já começou.